A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Amém? Eu estou aqui mais uma vez e eu quero trazer aqui uma palavra da Bíblia Sagrada. Vamos ler aqui a Bíblia no livro de Jó. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jó capítulo 5, versículo 8. Diz aqui a palavra do Senhor. Mas, quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Glória a Deus. Queridos irmãos, lendo aqui esse capítulo 5 de Jó, vemos aqui que ele está exortando a Jó a confiar em Deus, a buscar a Deus. Na verdade, Jó já buscava a Deus, mesmo antes da sua provação, mesmo antes da sua luta, da sua adversidade. Jó ele já buscava a Deus. Ele já era um homem de oração, um homem temente, um homem sincero, íntegro, desviava-se do mal. E você vê que quando Jó ele orava pelos seus filhos continuamente, diz a palavra que ele oferecia sacrifício conforme o número dos seus filhos. E ele orava continuamente pelos seus filhos, porque ele dizia: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus, blasfemado contra Deus em seus corações. E aqui Jó estava na sua segunda provação. A primeira provação, Jó ele perde os seus filhos, perde toda a sua fazenda, todos os seus gados, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 juntas de jumento, e ele perde todos os seus empregados. E a segunda provação de Jó, ele perde totalmente a sua saúde. Jó ele fica, como se diz, na estaca zero. E aqui no capítulo 5, ele está exortando Jó para que ele confie em Deus, para que ele busque a Deus. Mas na verdade Jó já era um homem que buscava a Deus. Quando tudo estava bem na vida de Jó, quando ele estava com saúde plena, quando ele estava com prosperidade, não lhe faltava nada, era o mais rico de todo o Oriente. E diz a Bíblia que o próprio Deus, ele dá testemunho da vida de Jó. O próprio Deus fala com Satanás: observastes o meu servo Jó, porque lá na terra onde ele está não tem ninguém. Se você procurar, não vai ter ninguém como ele. Homem íntegro, sincero, temente a Deus e desvia-se do mal. E aqui no capítulo 5 ele está exortando a Jó para que ele buscasse a Deus, né? E no versículo 8, ele fala com Jó: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Mas sabemos que quando Deus está nos provando, sabemos que Deus tem um propósito, porque às vezes quem está sendo provado e quem está vendo aquela pessoa sendo provada, às vezes tem vários argumentos, tem várias palavras, vários conselhos, vários pensamentos, né? Às vezes muitas pessoas ficam questionando: será que ele está passando por isso? Será que ele está em pecado? Será que ele pecou? Será que ele está errado diante de Deus? Então muitos ficam questionando. E aqui ele estava questionando, né, a vida de Jó, porque Jó estava ali. Jó amaldiçoou o seu nascimento, né? Jó não queria ter nascido. Jó, ele realmente estava numa situação crítica, que diz a Bíblia que, olhando para ele, não tinha como reconhecer Jó, porque ele estava cheio
de chagas malignas da planta dos pés até o alto da cabeça. E Elifaz exorta Jó a confiar em Deus, a buscar a Deus e a entregar a Deus a causa. Porque no versículo 8 ele vai dizer para Jó, quanto a mim, né? Ele está dizendo, quanto a mim eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Só que cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós temos uma estrutura. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, Elifaz está dizendo aqui, quanto a mim, né? Só que a vida dele não era a vida de Jó. Cada um tem a sua vida. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua história, cada um tem os seus desafios. E Jó estava vivendo ali as suas adversidades. Até porque Jó, ele nem sabia que Satanás estava questionando com Deus, né? Jó não sabia que Deus estava falando com Satanás e Satanás estava falando com Deus a respeito de Jó. Jó estava inocente, Jó não sabia dessa reunião que Satanás teve com Deus, né? Mas Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia a vida de Jó. E eu quero dizer o seguinte, que se você tem uma causa, porque a causa de Jó já estava nas mãos de Deus, desde o começo, desde quando ele começou a perder tudo, né? Quando ele perdeu tudo, a sua primeira provação, quando ele perdeu filhos, gados, empregados, fazenda, tudo, a Bíblia fala que o próprio Jó, ele adorou o Senhor, prostou o seu rosto em terra, adorou o Senhor dizendo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então quando Jó, ele abre a boca e diz essa palavra, bendito seja o nome do Senhor, Jó já estava sendo vitorioso, porque a Bíblia Sagrada vai dizer, Romanos, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, a Bíblia vai dizer também, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Jó, ele já foi vitorioso desde o começo. Só que Elifaz dá um conselho, exorta Jó a buscar a Deus e entregar a causa dele nas mãos de Deus. Só que Jó, ele já buscava a Deus e a causa de Jó já estava nas mãos de Deus. Então muitas pessoas às vezes nos aconselham, né? Porque estamos passando provações, adversidades, luta, dificuldade, e muitas pessoas vêm nos dar o seu conselho, o seu parecer. Mas o conselho de Deus é diferente do homem. O parecer de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus é diferente do agir do homem, do parecer do homem. Então, quem nos conhece verdadeiramente é Deus. Quem conhece o nosso coração, nossa mente, nossa vida é Deus. Então, entrega a sua causa nas mãos do Senhor. Aprendendo com esse versículo, busque a Deus de todo o seu coração e entrega a sua causa nas mãos de Deus. Porque cada um tem a sua causa, cada um tem o seu problema. Então, busque a Deus, entrega a sua causa nas mãos do Senhor. Faça como Jó. Jó, ele entregou a sua causa nas mãos do Senhor. Ele buscou a Deus, né? Mesmo ouvindo aquele conselho de Elifaz. Mas Jó já era um homem que orava, já era um homem que buscava a Deus, já era um homem que entregava tudo nas mãos de Deus. E Elifaz estava ali apenas para dar um conselho para Jó, né? Mas Jó já sabia de tudo, ele era um homem que tinha experiência com Deus, ele era um homem que tinha contato com Deus, ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Porque Deus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E Jó tinha compromisso com Deus. Desde da sua juventude, da sua adolescência, Jó, ele servia a Deus de todo o coração. E o mais importante é que Jó, ele começou com Deus e terminou com Deus. Porque tem pessoas que começam com Deus, mas terminam sem Deus. Então o mais importante é você terminar com Deus. E Jó, ele começou com Deus e terminou com Deus. Ele foi até o fim. Então,
Busque a Deus. Medita nesse versículo 8 de Jó, capítulo 5. Quando ele dá um conselho para Jó. Ele exorta Jó a buscar a Deus e a entregar a Deus a sua causa, os seus problemas. Então, confie em Deus. Busque a Deus de todo o seu coração. Entregue nas mãos de Deus a sua causa. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor. Ou seja, entrega as suas causas ao Senhor. Seja ela qual for, em qualquer área da sua vida. Confia, porque Deus tudo fará. Porque Deus tudo fará. Ele fez na vida de Jó. Porque o próprio Jó, lá em Jó 42, versículo 1 e 2 vai dizer: e respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então Jó já tinha entregado a sua causa nas mãos de Deus. Jó já buscava Deus em oração. Então faça isso. Entrega nas mãos do Senhor. Confia, porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está no controle de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E Jó, ele foi paciente. Quando você entregar a sua causa nas mãos de Deus, quando você buscar a Deus e entregar a sua causa nas mãos de Deus, seja paciente, porque está lá na palavra do Senhor. Tiago vai dizer: ouviste e viste qual foi a paciência de Jó e o fim que Deus lhe deu, o fim que Deus preparou para Jó. Coloca Deus no início e Ele vai cuidar do fim. Ponha Deus no início e Ele cuidará do fim. E assim Jó fez. Ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele jogou sobre as mãos de Deus as suas causas. Buscou a Deus e Deus lhe honrou. Deus lhe exaltou. Está escrito na palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, ele disse: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então creia, meu irmão. Busque a Deus de todo o seu coração. Entregue para Deus a sua causa, porque Deus tem todo o poder para mudar a história, para mudar a situação, para virar o cativeiro e mudar a sua sorte, a nossa sorte, a sorte da nossa família, do nosso lar, da nossa vida. Então medita aí, Jó, capítulo 5, versículo 8, quando ele exorta Jó a buscar a Deus e a entregar a Deus a sua causa. Meu irmão, busque a Deus. Está escrito no Salmo: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Então Jó, ele buscava a força que só vem de Deus para nós vencer todas as adversidades, todas as lutas e as aflições da vida. Jó, ele buscava continuamente a face de Deus e Deus entrou com providência e mudou a história de Jó. Jó 42:10 está escrito: e o Senhor abençoou a Jó, glória, poderosamente, abundantemente, ricamente. Está escrito lá. O Senhor abençoou a vida de Jó poderosamente, grandemente, grandemente. Porque ele estava orando. Está lá escrito. E o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor abençoou a Jó em tudo, em dobro. Tudo quanto antes ele tinha, Deus trouxe em dobro, dupla honra na vida de Jó, porque ele foi paciente, porque ele foi homem de oração, porque ele foi homem de fé, porque ele perseverou até o fim. Ele começou com Deus e terminou com Deus. Então medita nessa palavra, irmão. Busque a Deus, porque ele está dizendo, quanto a mim, ou seja, é individual. Tem momentos nas nossas vidas que é individual. Você tem que buscar a Deus. Você não pode viver de oração dos outros.
como diz alguns, né? Que existe até o crente carrinho de mão, que só anda empurrado. Então tem momentos que é você e Deus, é Deus e você. É você que tem que buscar a Deus, como Ele faz, está dizendo esse versículo. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ele está exortando Jó. Então eu digo para você, tem momentos que vai ser somente você. Você que tem que orar, você que tem que dobrar o joelho, você que tem que pôr o rosto em pó e se humilhar diante de Deus e buscar a Deus em oração e entregar nas mãos dele a sua causa, porque ele é poderoso. Está escrito, porque ele é poderoso em Efésios. Está escrito, o apóstolo Paulo diz, porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que pensamos ou pedimos pelo seu poder que opera em nós. Então Jó buscou a Deus, entregou nas mãos de Deus a sua causa, porque ele sabia que Deus era poderoso para fazer além daquilo que ele pensava ou que ele pedia. Amém? Medita nesse versículo, medita nesse capítulo 5 de Jó. Amém? Fique na paz, fique na bênção, que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa vida, nossa família, o povo de Deus, porque as bênçãos de Deus é que enriquece a nossa vida e não traz desgosto. Todas as bênçãos que Deus derramou na vida de Jó não trouxe desgosto, pelo contrário, trouxe alegria, trouxe paz, trouxe cura, trouxe renovação, trouxe tranquilidade. Porque ele esperou em Deus, ele buscou a Deus, ele entregou nas mãos de Deus a sua causa e Deus é especialista em resolver qualquer causa na terra, porque está escrito em Lucas, está escrito, porque para Deus tudo é possível, porque para Deus tudo é possível, amém? Fique na paz, fique na bênção e não se esqueça, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh glória, amém, fique na paz, glórias.